trabalharmos as atividades propostas do módulo 9 de Química 3, de sua apostila 3, traz para nós o contato novamente com as questões que envolvem corrosão, proteção de metais, células eletrolíticas. Corrosão. O que é a corrosão? Processo de oxidação, e a gente tem a presença do trióxido de ferro. Outra coisa importante, a proteção. Como é que se pode fazer a proteção de metais contra a corrosão? Na proteção você pode utilizar um metal de sacrifício, você pode utilizar uma tinta que proteja o metal, você pode fazer uso do projeto inicial de galvanização, que você pode utilizar uma superfície metálica protegida com a camada de zinco. O metal de sacrifício é aquilo que a gente utiliza para, literalmente, ele tendo um potencial de oxidação maior, proteja a estrutura principal. É o que acontece, por exemplo, no casco dos navios, nas plataformas de exploração de petróleo em alto mar. Outra coisa que a gente falou foi da eletrólise. E eu disse, quando expliquei para você a parte teórica e resolução de exercícios, que a eletrólise tem como características semelhantes às das pilhas, só que no processo inverso. Enquanto que as pilhas são processos espontâneos, a eletrólise precisa da corrente elétrica. E a corrente elétrica é necessário o quê? Que você utilize um gerador. Aí os elétrons vão fluir do polo negativo do polo negativo em direção à eletrólise, e esses elétrons vão voltar, literalmente aspirados pelo gerador, pelo seu polo positivo. Vimos que o cátodo lá das pilhas é chamado de ânodo na eletrólise, que o ânodo lá nas pilhas é chamado de cátodo lá na célula eletrolítica. Isso que a gente viu, nós efetuamos resolução de vários exercícios, e hoje eu vou trazer mais algumas atividades para a gente poder treinar. A primeira questão diz assim: para minimizar os efeitos da corrosão nas chapas de ferro do casco de um navio, são fixadas plaquetas de um metal de sacrifício ou eletrodo de sacrifício que é oxidado em seu lugar, tá vendo? Ó, você está aqui com o casco do navio e você coloca algumas placas para evitar que essa estrutura de ferro seja atingida. Na comparação com as características do ferro, o metal de sacrifício mais indicado é aquele que apresenta. Presta atenção. Metal de sacrifício é aquele que literalmente foi colocado para quê? Para ser corroído, para ser oxidado. O que é que ele tem que ter? Maior, presta atenção, potencial de oxidação ou, que é a mesma coisa, menor potencial de redução. Isso aqui é a mesma coisa. Maior potencial de oxidação, ele vai oxidar mais facilmente. Menor potencial de redução, ele vai oxidar mais facilmente. Então, ele dá aqui algumas alternativas, que a letra A diz o quê? Menor eletronegatividade, tem nada a ver. Menor potencial de redução, pronto, tá aqui, ó. Ou você faz aqui, maior potencial de oxidação, ou menor potencial de redução, é a mesma coisa. Então, metal de sacrifício, normalmente, a gente usa o quê? Quem é muito utilizado para ser sacrificado, zinco e magnésio. Questão de número 2. Objetos de prata escurecidos devido principalmente à formação do Ag2S. Bom, lembrar que o NOx dessa galera aqui, ó, o NOx da prata, é mais um. E o NOx do enxofre é menos 2. Família 6A. Podem ser limpos eletroquimicamente. Então, você tem um objeto de prata que está escurecido, aí você usa de um processo de eletrólise. É um processo não espontâneo, sem perda da prata. Não vai perder a prata. O que é que ele vai fazer? Mergulhando-se um recipiente de alumínio contendo solução quente de bicarbonato de sódio. Nesse processo, a prata em contato com a Ag2S atua como cátodo. Prata atua como cátodo. E o alumínio como ânodo de uma pilha. Aí ele diz assim: a semi-reação que ocorre no cátodo. O que é que você está procurando, pessoal? Para você deixar esse objeto novamente limpo, vai usar da eletrólise, o que é que você precisa? Você precisa pegar o Ag2S. E o que é que vai acontecer? Receber elétrons. Você tem que ganhar elétrons. A prata não tem NOx mais um? Bom, se a prata tem NOx mais um, ela precisa ganhar um elétron para ficar zerado, concorda? Quantas pratas você tem aí? Você tem 2, então você vai ter que receber quantos elétrons? 2 elétrons. Quando você fizer isso, o que é que vai acontecer? Com a quebra dessa molécula, vai ficar o Ag
2Ag zerado, não vai ter, como ele recebeu elétrons, ele era carregado positivamente. O NOx da prata é mais 1. Mais quem? O enxofre. Qual é a família do enxofre? O enxofre é da família 6A, menos 2. Pronto, aqui está a equação. Então, dentro dessa estrutura que a gente apresenta aqui, a nossa resposta seria Ag2S mais 2E, que é o 2 elétrons, originando duas pratas neutras com o enxofre como ânion menos 2. Vamos procurar essa alternativa aqui. Iremos encontrar isso aonde? Lá na letra B. Vamos na letra B não tem o zero, não tem problema. Isso aqui é para dizer que ele está neutro. Na questão de número 3, parece muito com o que eu acabei de fazer. Ali o processo eletroquímico da eletrólise foi para quê? Para limpar uma estrutura com prata, não foi? Aqui também é a mesma coisa, ó. O estudante de química quer aplicar o que aprendeu na aula de eletroquímica. Ele comprou uma solução de hidróxido de sódio, grafite, mais uma moeda de 1 centavo, 100% de cobre com a superfície um pouco suja, por conta da oxidação, e montou um sistema elétrico. Olha só, ele quer limpar essa moeda. Aí ele fez o quê? Montou um processo aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Olha o gerador, colocou uma bateria aqui. Aí ele diz assim: ao fechar o circuito, qual é a semi-reação que ocorre na moeda que é capaz de limpá-la? Bom, ela está suja por qual motivo? O que é que levou essa moeda a ficar suja? A oxidação do cobre. Aqui, amigos, você tem que lembrar das regras do NOx. O cobre é NOx mais 2. O cobre tem NOx mais 2. O que é que você precisa para ele voltar a ser somente cobre sem oxidação, sem ter perdido elétrons? Ora, se o NOx do cobre é mais 2, significa dizer que na sua estrutura original ele é Cu mais 2, não é? Que ele cedeu 2 elétrons. O que é que você vai ter que fazer? Dar 2 elétrons para ele. Quando você dá 2 elétrons para o cobre, como é que ele fica? Cu zero. Então, o que é que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que procurar uma reação que diga o seguinte: o cobre, que estava como cátion bivalente, recebeu 2 elétrons, ficou neutro. Isso aqui é a condição para deixar essa moeda, olha, entre aspas, limpa. Voltou à condição neutra dela. Qual seria a alternativa que a gente ia encontrar isso? Lá na letra C. A questão de número 4 diz assim: um imprevisto para muitos motoristas é da bateria arriada. O que é que significa isso, Max? Que a bateria está descarregada. Tá? Você dá partida no carro e não acontece nada. Tenta novamente, nada. Então o problema é nesta peça tão importante. Ela descarregada não permitirá que você ligue o motor, o rádio, o ar-condicionado. Vai inclusive impedir o deslocamento do carro. A equação a seguir ocorre em baterias de automóveis. Chumbo mais PbO2 mais X, originando 2Pb positivo do cátion bivalente, mais 2, mais Y. Ele quer saber quem é o X e quem é o Y. Bom, o que eu precisava saber, meus amigos, era qual era a situação da bateria. As baterias de automóveis, elas funcionam com a solução aquosa. Bom, se elas funcionam em solução aquosa, então a presença obrigatória de quem? Água. Então, de cara, esse moço bem aqui é água. Eu vou escrever essa equação aqui do lado. Pb, tá? Sólido, né? Isso aqui são as placas de chumbo que tem dentro da bateria. Mais dióxido de chumbo, PbO2. Mais esse aqui que eu não sei quem é, vou ter que descobrir. Originando quem? 2Pb. Mais 2, né? Mais água, H2O. Eu vou trazer um pouquinho mais para cá, porque eu estou invadindo o espaço da tela e não vou conseguir escrever. Aqui você sabe que tem alguém, você vai ter que descobrir. Então deixa eu colocar de novo bem aqui. Quem vai ser aqui? 2Pb mais 2. Com quem? Com a molécula de água que eu não sei quantas são. Eu só sei que é água que tem que formar. Bom, qual o raciocínio que eu tenho que usar? Preste atenção no que eu vou falar aqui. Quantos cargas positivas nós temos aqui? Cada chumbo é mais 2. 2 chumbos, então aqui vai ficar mais 4. Do lado de cá, tem que ter 4 hidrogênios ionizáveis, menos 4. Então, você não já tem 2 hidrogênios? Qual é o número que vai ter que estar acompanhado bem aqui? O 2, amigo. Você vai ter que colocar o 2 ali. Ah, tem isso? Tem isso.
Quem é que vai estar aqui? Olha para as estruturas, veja quem é que você tem aqui. Quando você fizer o balanceamento das equações, quando a gente vai fazer o balanceamento da equação, a gente sabe, pela lei de Lavoisier, da conservação das massas, que a quantidade de reagentes é igual à quantidade de produtos. Quantos hidrogênios tem aqui? 4. Tem algum hidrogênio no lado dos reagentes? Tem não, Vanks. E aí, o que você vai fazer? Coloca 4 hidrogênios aqui, meu amigo. Pronto. Aí está a situação da sua bateria de automóvel. Quem seria o seu X? Quem seria o seu X aqui? 4H+. Quem seria o seu Y? Quem é o seu Y? As duas moléculas de água. Qual seria a alternativa a ser marcada na letra A, na questão 4? A letra A. Olha que questão bonita. Que questão bonita. Questão de número 5, ele traz um texto gigante, isso é bem típico do Enem, falando sobre a má qualidade da água fornecida pela Agespisa. A Agespisa é a Companhia de Água e Esgotos lá do Piauí. É uma reclamação antiga dos moradores de São João do Piauí, cidade localizada a 486 quilômetros de Teresina. Eles denunciam que há cerca de 10 anos, o líquido que sai das torneiras apresenta cor escura e forte odor, impossível para o consumo. André Sanávio contou que a água escura da água é recorrente devido aos canos da cidade serem ainda de amianto e ferro. Opa! Pronto, tá aqui a explicação. Cuidado com amianto, viu, meus amigos? Amianto é um produto cancerígeno, tá? E ferro. E estarem enferrujados. Então houve oxidação, né? A moradora relatou que ter encontrado, André Saraiva relatou ter encontrado como alternativa a compra de água mineral para beber e preparar a comida, mas para o banho e as demais atividades utiliza a água vinda da encanação, que já tem mais de 50 anos. Aqui é um texto interessante falando do processo de oxidação do ferro, mas que não vai ser necessário para a sua resolução do exercício. Veja, a corrosão nos canos da cidade de São João do Piauí é resultado principalmente da reação. Isso aqui é importante para mim. Ferro, 2 hidrogênios mais, originando Fe mais 2 mais H2. O que é que aconteceu? O ferro saiu do nulo e ficou mais 2. O que é que aconteceu com ele? O ferro sofreu oxidação, né, meus amigos? Pois é. Aí ele diz assim, uma possível solução para esse problema é a galvanização. Não sabe o que é galvanização? É a gente cobrir isso aí com um metal menos nobre, né? Proteger com um metal que seja corroído em vez do ferro. Sabendo que uma pessoa possui barras de magnésio e barras de cobre, qual a reação global envolvida de magnésio para galvanizar e proteger o ferro da tubulação? Ele tem magnésio e cobre. Vamos ver aqui os valores. O magnésio é 0,344. O ferro é menos 0,44 e o magnésio menos 2,37. Meus amigos, eu preciso de um potencial de redução menor. O cobre não serve. Se você colocar o cobre, ao invés de ajudar o ferro, aí é que ele vai se tornar metal de sacrifício. Então, tu vai pegar quem? Vai pegar o menor. Porque se você pegar o menor, o que é que acontece? Magnésio se torna metal de sacrifício. Captou? Qual é o metal de sacrifício? Metal de sacrifício é aquele que tem menor potencial de redução ou maior potencial de oxidação. É ele que tu vai usar, o magnésio. Bom, tu já tem o ferro. Ele vai ter que reagir com quem? Com o magnésio. Como é que está o ferro? O ferro, após o processo de oxidação, ele está como? Carregado de forma bivalente. Então, ele está assim, ó. Você precisa protegê-lo. Do jeito que está aqui, você vai colocar para reagir com quem? Com o metal de sacrifício. O metal de sacrifício, a princípio, ele está neutro, né? O que é que vai acontecer aqui? O magnésio é da família 2A, então ele cede 2 elétrons. O que é que vai acontecer aqui? O ferro vai ficar zerado, ou seja, você vai protegê-lo, e o magnésio vai ficar carregado positivamente, porque ele doou 2 elétrons. Essa seria a forma de entender o comportamento desse metal de sacrifício. Quais foram as duas situações importantíssimas? Primeira, procurar o menor potencial de redução. Segunda, pegar o ferro conforme ele já se encontrava depois do processo de oxidação obtido em função de muitos anos submetido à utilização desse encanamento. Vamos procurar as alternativas para ver qual seria a resposta? O que tem aí na letra A? Ferro mais cobre? Não. Cobre não serve. Cobre, ele ia fazer o ferro oxidar mais rapidamente. Ferro 0 mais Mg mais 2 é o contrário, é Fe mais 2 mais Mg 0. Sabe onde é que você vai encontrar isso? Na letra E. Essa aqui seria a sua resposta.
E a última questão que eu trouxe para você, o ferro e o aço enferrujam quando expostos à ação da umidade e o metal sofre uma corrosão gradual. A ferrugem forma-se por meio de uma reação química entre o metal e o oxigênio. Qual é o produtinho que a gente não pode esquecer? Fe2O3, trióxido de ferro. Se tornou ligeiramente ácido em razão da sujeira e da poeira. O ferro e o aço não enferrujam se forem protegidos dos efeitos combinados do ar e da água, consistindo a maioria das medidas preventivas em dar essa proteção ao metal. Com base em seus conhecimentos para evitar que um objeto enferruje, o que é que você poderia fazer? Ele quer que você dê uma sugestão para proteger o ferro e o aço. Vamos analisar. Letra A. Pintar de imediato a superfície do ferro ou aço que precisem de uma nova pintura sem haver necessidade de limpar as impurezas. Isso aqui, ó, se o camarada marcar dizendo que não precisa limpar para pintar, é porque realmente não merece acertar a questão. Letra B. Protegê-lo com uma cromagem ou com outros revestimentos que evitem a formação da ferrugem. Meus amigos, para evitar a formação de ferrugem, você pode pintar com a tinta anticorrosiva. Essa cromagem seria isso? Sim. Também poderia fazê-lo através da galvanização, usando, por exemplo, uma camada de zinco. Essa questão de número 6, resposta letra B. Com isso, a gente encerra o assunto envolvendo eletrólise. Espero que você tenha compreendido, que você tenha captado as nossas informações. Ok? Um grande abraço.